Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na leitura da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano Passionista. E vamos continuar hoje a leitura a partir da página 111. Bom dia a todos. O capítulo 12, vamos começar aqui o capítulo 12. Ainda na casa da família Giannini. Coisas extraordinárias e edificantes. 1899-1903. Então, ontem nós vimos que Santa Gema foi então para uma outra casa, né, que não a da família, que a acolheu, né, e como ela tinha carinho por esses benfeitores dela, né. Vimos uma carta que ela escreveu a uma das filhas desse casal que a acolheu. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre essa casa, né? E o que ocorria nessa casa. Apreciemos agora a serva de Deus no seu novo gênero de vida, se é que novo se possa chamar. Devido à casa ser pequena, fizeram-na dormir, ora no quarto de uma das meninas, ora com a sua mãe adotiva, que para evitar confusão, chamaremos de tia. Devido à casa ser pequena, fizeram-na dormir... continuei repetindo aqui. Gema, com inefável ternura, a chamava minha mamãe. Todo o enxoval que levara consistia em poucas peças de roupa branca, 2 vestidos e um chapéu. Mas nada queria possuir, como melhor diremos quando falarmos do seu desapego. Para ela, Jesus era suficiente, e Jesus ocupava a maior parte do seu dia. Pela manhã, não se fazia esperar na cama. Percebia que a tia estava acordada e ela, que pouco dormia, levantava-se imediatamente e em menos de 5 minutos estava vestida, lavada, penteada e com um chapéu na cabeça, pronta para sair e ir à igreja. Naquelas horas não se ocupava de nenhum trabalho, por mais urgentes que pudessem haver na casa, e evitava até mesmo falar. Queria que o começo do dia fosse para Jesus. Assim, de combinação com a tia, que pensava do mesmo modo, levantava-se antes do amanhecer, quando ainda todos dormiam, e por isso mesmo não podiam ter necessidade de algum auxílio particular. Dirigiam-se a uma das igrejas mais próximas, quase sempre a chamada da Rosa, defronte de sua residência, e aí ouviam sempre 2 missas, uma imprescindível como preparação para a comunhão e outra em ação de graças. Essa igreja chamada da Rosa é a igreja de Santa Maria da Rosa, da Rua da Rosa, em Lucca. Informa aqui uma nota de pé de página. Certamente, apenas 1 hora de oração era pouco para a fervorosa Virgem, que, segundo o impulso de seu coração, teria ficado entretendo-se com seu Deus o dia inteiro, mas nunca se mostrou contrariada em ser chamada
tão depressa, e ao primeiro sinal que lhe davam para se retirar, e embora estivesse em êxtase, o que acontecia quase sempre, voltava-se e tranquilamente acompanhava a tia. Chegando em casa, ocupava-se logo do cuidado das crianças, juntamente com as filhas mais velhas e as criadas. Vestia-as e ensinava-lhes a rezar. Depois, para aproveitar o tempo, entretia-se com qualquer trabalho com agulha que pudesse fazer andando, indo de um lado para o outro, onde fosse necessária a sua presença. Gema tinha aprendido a bordar muito bem no colégio, e outros trabalhos delicados que são considerados como de luxo. Todavia, nunca a eles se aplicou, parecendo-lhe que era mais uma vaidade e perda de tempo. Preferia antes remendar, fazer meias e outros serviços de pouca aparência, mas de maior paciência, e bem necessários em uma família numerosa como era aquela. Prestava-se também a fazer os serviços mais baixos da casa, embora estivesse acostumada desde menina a ser servida. Tirava a água do poço, ajudava a criada a arrumar os quartos, a lavar a louça e também a cozinheira no preparo da comida. Quando havia algum doente, queria e tomava a si todo o tratamento, cuidando sozinha de tudo o que fosse preciso, em todo o tempo da enfermidade. Certa vez, uma das criadas adoeceu com repugnantes abscessos nas pernas. Gema dedicou-se toda a ela, e não fazendo nesse ponto distinção, pôs-se a tratá-la como se ela mesma fosse a serva de todos. Limpava-lhe o quarto, fazia-lhe a cama, lavava e cuidava daquelas chagas asquerosas, ajoelhada diante da doente. No entanto, a enferma era de gênero áspero e colérico. Em vez de lhe agradecer, a desprezava e a enchia de afrontas e injúrias, chegando a lhe dizer que Gema a aborrecia, e ainda que não queria que se aproximasse mais da sua cama. Não obstante, a piedosa donzela não se ressentia e redobrava a solicitude, procurando novos meios para contentar a doente. E se tivessem permitido, ela teria empregado até o dia inteiro nesses trabalhos sem descansar. Porém, sua mãe adotiva não estava de acordo. Gema não tinha vindo morar na sua casa para trabalhar, e sim para dar consolação e bom exemplo a todos com a sua santa companhia. Então, depois de a deixar atender aos serviços por algum tempo, queria que eu suspendesse e dizia: agora vou gozar da presença da minha querida Gema. Levava para a sala de costura ou para a varanda, onde se entretinham com algum trabalho de agulha. Estando a sós, falavam de Jesus e em assuntos espirituais. Faziam reflexões sobre a Sagrada Comunhão que tinham recebido pela manhã, sobre o mistério ou festa do dia, o desejo do céu. Nessas ocasiões, que a inteligente senhora armava inocentes ciladas à simplicidade da piedosa menina, era nessas ocasiões, pretendia lhe apanhar os segredos da alma. Depois de a ter animado bem na conversação, fazia-lhe perguntas com tanta habilidade que Gema lhe comunicava as luzes que tinha recebido na Sagrada Eucaristia.
as resoluções então tomadas, tudo o que acontecia durante o êxtase e assim por diante. Eu mesmo havia aconselhado aquela senhora a fazer isso. E foi assim, por esse meio, que aprouve ao Senhor nos fazer conhecer inúmeras coisas extraordinárias e edificantes, que sem esses santos estratagemas provavelmente teriam ficado ignoradas. A conversação parecia sempre nova, embora começasse pela manhã bem cedo e se estendia até tarde da noite, ocupando todo o tempo livre dos seus trabalhos, sem causar o menor tédio ou cansaço. Quando, porém, depois desses colóquios tão agradáveis, a boa senhora tinha que deixá-la para atender a qualquer dever, Gema aproveitava o momento oportuno para tranquilamente afastar-se, retirando-se para o seu quarto ou para o oratório doméstico, a fim de continuar ali o seu trabalho de mão e, ao mesmo tempo, entreter-se com Deus. Assim, essas duas belas almas passavam os dias. Parece-me ver, neste fato, como que um milagre, quando penso no árduo trabalho que pelos cuidados domésticos pesava sobre a piedosa senhora. Vivia atarefada desde a manhã até a noite, sem poder descansar. Contudo, sem faltar a nenhuma de suas obrigações, achava meios de passar longas horas com a sua querida filha adotiva. Imagino, né, uma senhora com 11 filhos, né, e com a casa para cuidar, né, ela não devia ter muito tempo, né? Ela dizia assim: descanso na companhia de Gema. Basta vê-la ao meu lado para sentir-me aliviada, não me afligindo mais o peso dos trabalhos, nem a amargura dos desprazeres. Em seguida acrescentava: que contas terei que dar a Deus se não souber apreciar o dom que ele me concedeu na posse dessa angélica criatura e não tirar proveito para a minha alma? Vocês vejam que muito pouca gente, né, percebe essa santidade, não é? Vocês vejam que a própria família de Gema não percebeu, né? E essa senhora percebeu, né? E é a própria percepção dessa santidade, né, que essa senhora tinha, já era uma graça muito grande, e ela percebia isso, né? Por isso ela falava: como é que eu vou chegar lá para Deus e dizer que eu tinha essa pedra preciosa aqui, né, e não tirei proveito, né? Assim pensavam todas as pessoas da casa, desde o dia em que Gema entrou, até o último, em que Deus a levou. A mãe, Dona Justina, de quem já falamos, assim se exprime numa carta. Justina Giannini, né, tem uma nota aqui explicando, esposa do senhor Mateus, mãe de numerosa família, onde foi acolhida Santa Gema. O padre Inácio de Santa Teresa, já citado, assim dizia: esta família é um santuário, a mãe, o altar diante do qual me ajoelharei com devoção. Então vamos ver aqui, a mãe, Dona Justina, de quem já falamos, assim se exprime numa carta. Quanto à nossa Gema, digo-lhe somente que cada vez acho nela coisas mais extraordinárias,
E quando a contemplo, parece que vejo em seu semblante uma pessoa que não é deste mundo. Que felicidade há de conviver com este anjo! Um mundo de palavras não seria suficiente para descrever o seu estado. É um verdadeiro anjo encarnado. Isto exprime tudo. Aquele venerando sacerdote, trata-se aqui do Dom Lourenço Agrimonte, né? Hóspede dessa casa, do qual há pouco fiz menção, assim depõe, por sua vez. Conhecer e admirar a esta interessante jovem, ornada de todas as virtudes e enriquecida de dons de Deus, foi para mim um só ato. Senti-me arrebatado contemplando nela tão rara ingenuidade que parecia em desacordo com a sua penetração e inteligência acima do comum. Possuído de admiração, eu a observava continuamente e em todo o tempo em que esteve em nossa casa. Não lhe descobri o menor defeito. Pelo contrário, tive inúmeras ocasiões de apreciar não só a escrupulosa exatidão no cumprimento de seus deveres, como a abnegação da vontade e a prática de todas as virtudes que exercia com tanta assiduidade e igualdade de espírito que pareciam ser-lhe inteiramente naturais. Edificava-me sobremodo o seu recolhimento e união com Deus. Ainda mesmo durante os trabalhos domésticos, que exigiam mais atenção, estava sempre como absorta em Deus, em contínua meditação, e esta concentração não lhe impedia cumprir com perfeição os seus deveres. Tão grande fervor transparecia no semblante, especialmente nos olhos, que conservava sempre modestamente baixos, e eu confesso que, quando acaso encontrava, o seu olhar ficava tão impressionado que não podia fitá-la. Conclui o seu depoimento com os seguintes termos: que benefício espiritual recebi em ter convivido com esta donzela privilegiada, só Deus o sabe. Posso assegurar que o conforto que daí proveio a meu coração é inexprimível, pois sinto ainda, e sentirei sempre, o doce influxo das suas maneiras angélicas e edificantes, que se tornaram mais patentes para mim por ocasião de uma enfermidade que sofri. Ficava maravilhado de sua vigilância e solicitude, dos seus cuidados que pareciam maternais. Do mesmo modo se exprime também outro digníssimo sacerdote, igualmente amigo e frequentador daquela família. Não desagradara o leitor que do seu testemunho eu copie algumas frases. A modéstia e ingênua simplicidade que se liam em seu semblante fizeram-me ótima impressão. Tendo tido ocasião de vê-la de perto, nunca notei nela a menor imperfeição. Quando tinha que falar com alguém, não se mostrava acanhada, retraída e insível, mas apresentava-se com a natural afabilidade e gentileza em que se revela a beleza da alma inocente. Não fixava o olhar no rosto de quem lhe falava, mas dirigia-o sempre para outro lugar, de modo que tinha em si qualquer coisa de singular. Eram poucas as suas palavras, respondendo somente às perguntas que lhe faziam. Nunca a ouvi falar de si e dos assuntos que a interessavam pessoalmente,
E quando lhe pediam notícias de sua tão delicada saúde, eram tão medidas as palavras que pareciam custosas de proferir. Que ela possuísse uma bela alma, consciência delicadíssima e cheia de amor de Deus, não era novidade para mim, mas não imaginava que estivesse tão adiantada na santidade. Aqui eu quero chamar a atenção de um ponto que eu li aqui no testemunho do padre Agrimonte, né? E que é uma coisa interessante de observar, que é o seguinte, ele disse assim, no primeiro testemunho, né? Senti-me arrebatado contemplando nela tão rara ingenuidade que parecia em desacordo com a sua penetração e inteligência acima de tudo. Então, ele está comparando ingenuidade, né, com poder intelectual. Né? O quanto que a gente está acostumado, né, a ligar, a conectar inteligência e poder de penetração do nosso intelecto nas coisas criadas, né, com uma falta de ingenuidade, né, com certa malícia, né. É comum a gente achar que pessoas muito inteligentes perdem a ingenuidade, né? Essa coisa assim, quando você conhece muitas coisas, você perde a ingenuidade porque você passa a conhecer a maldade das pessoas, a maldade do mundo, etc, etc, né? E eu achei muito interessante essa observação, porque dá bem a dimensão do que a gente pensa das pessoas, né? A gente pensa que a inteligência só nos vai nos afastar da ingenuidade, da pureza, da piedade, né? Esse é um aspecto muito comum no nosso tempo, né? A gente encara, por exemplo, que uma pessoa, para ter uma vida intelectual frutífera, madura, ele há de ser uma pessoa. Hoje em dia a gente acha até que uma pessoa assim é ateu, né? A inteligência vai nos levar para longe dessas bobagens da piedade, da religião, porque assim a gente vai ser tão inteligente, né, que a gente vai descobrir as bobagens que essas religiões aí pregam, principalmente a religião católica, né? E aqui é o contrário, né? O padre Agrimonte viu em Santa Gema, né, um poder intelectual intenso, né? E uma ingenuidade, uma piedade, uma santidade também muito grande, né? Porque as coisas andam juntas, né? Os santos têm sempre uma certa participação de ciência infusa, né? Sempre. E, tanto é que a gente vê santos ignorantes, né, escrevendo grandes obras, né? Eu lembro aqui de Santa Catarina de Sena, né, que era uma ignorante, né? E quando você lê a obra dela, né, você vê assim, poxa, isso aí é uma coisa de uma profundidade absolutamente extraordinária, né? Você vê o livro do Diálogo, né? Você vê as cartas de Santa Catarina de Sena, você fala, bom, isso aqui era um grande intelectual, né? E no fundo ela não tinha instrução nenhuma, né? Ela nem sabia falar o latim, né, que era a língua normal. Ela sabia falar um dialeto lá. Tanto é que quando ela tinha esses colóquios com grandes personalidades, inclusive com papas, etc.,
Ela tinha que levar um tradutor, né? Enfim, esses santos sempre participam de alguma forma dessa graça da ciência infusa, né? Gema tomava parte na mesa comum, porém, mais por condescendência, devemos dizer, do que por outro motivo. Alimentava-se muito pouco. E depois de ter tomado algumas poucas colheres de sopa, levantava-se sob o pretexto que ia à cozinha. Voltava pouco depois para fazer o mesmo com os outros pratos, de modo que terminava a refeição quase que em jejum. E retirava-se para o seu quarto, deixando a família entretida, como é de costume, conversando na mesa do jantar. Durante o dia durante o dia nunca procurava nem aceitava alimento algum, de qualquer gênero que fosse, por mais que lhe oferecessem. Quanto aos passeios, todos já sabiam que lhe desagradavam, e assim não a constrangiam com convites. Em vez dessa distração, à tarde ia sempre à igreja assistir à bênção do Santíssimo Sacramento, muito frequente na devota cidade de Lucca. Ali, sim, demorava-se o quanto podia. Sua modéstia era tal que não parecia estar em casa. Ninguém a ouvia falar nem rir. Quando andava, não fazia qualquer movimento que causasse o menor dos barulhos, apesar do seu gênio vivo e animado, ativo e decidido. Então ela tinha um temperamento expansivo, né? Quando via entrar alguma visita, afastava-se imediatamente, quer para deixar os outros a seu gosto, quer para não se distrair em conversações que não a interessavam. Neste ponto foi sempre tão atenta e escrupulosa que depois de quase 4 anos não conhecia quase ninguém dentre tantas pessoas que frequentavam aquela casa. E nada sabia do que ia acontecendo, porque ainda quando ouvia alguma conversa, não prestava a menor atenção. A tanto pode chegar um espírito bem preparado que só tem a virtude como regra e a Deus por fim. Também é preciso dizer que Gema encontrou naquela família verdadeiramente cristã um bom lugar para exercitar a sua caridade para com os pobres, que já a vimos tão solícita no tempo em que a sua própria casa era abastada. Estava sempre a pedir à tia que lhe deixasse separar tudo que restava na cozinha para socorrer os pobres e os necessitados. Todas as vezes que ouvia tocar a campainha da porta, ela sempre pensava que seria um pobre. E se não iam logo abrir, ela pedia licença para ir ela própria. E para isso voava. O interessante é que, de fato, a maioria das vezes era mesmo um pobre. Então a boa Gema o mandava entrar, contente como se tivesse achado um tesouro. Acomodava-o no pátio e ia buscar os melhores bocados, que com a maior amabilidade lhe levava. Enquanto ele comia, ela se sentava ao seu lado. Olha que coisa interessante, né? Ela se sentava ao lado do pobre e se punha a catequizá-lo. Ouviu a Santa Missa esta manhã? Há quanto tempo não recebe os sacramentos? Faz sempre alguma oração de manhã e à noite? Pensa algumas vezes no que Jesus sofreu por nós? Essa era a conversa que ela tinha com os pobres, né? Bom, essa atitude de Santa Gema, né,
foi sempre a atitude da igreja, né? Não mais, infelizmente. Que é ajudar os pobres, né? Para salvar-lhes as almas. O mais importante é a salvação das almas, né? A tal caridade em relação à pobreza, que se limita só aos bens materiais, não significa nada para Deus. Né? Nada para Deus. Então essa caridade foi sempre a caridade da igreja, né? Foi assim que a igreja, por exemplo, instituiu no mundo os hospitais. Os hospitais eram casas de acolhimento de doentes, de pobres, para a catequese da igreja, né? Ninguém que entrava nessas casas, né, saíam sem uma catequese básica, né? Sim, Aline está dizendo, né? Trocaram essa palavra hoje em dia, né? Por uma palavra que eu acho horrível, né? Um tal de filantropia, né? Toda a igreja entrou nisso, né? Porque a sociedade revolucionária, né? Desde a Revolução Francesa, trocou essa coisa da caridade, né? A caridade, essa caridade em relação aos pobres, né? Tão importante, né? Ela foi trocada hoje, né? Há manifestações, inclusive, de clérigos, né? Dizendo assim, olha, esse negócio de esmola, a gente não deve dar muita esmola não, porque a gente deve deixar para as instituições que cuidam dos pobres fazer essas coisas. Se você der esmola na rua, você vai... o pobre, para que ele vai usar esse dinheiro que você dá para ele? Não será que ele vai comprar uma cachaça no boteco da esquina? Então você não deve fazer isso, etc, né? Então aqui a gente vê, né? Não poderia deixar de ser, né? A Santa Gema exercendo a verdadeira caridade, né? Então olha as perguntas que ela fazia, né, para o pobre, né? Ouviu a Santa Missa esta manhã? Há quanto tempo não recebe os sacramentos? E olha a preocupação dela, né? Faz sempre alguma oração de manhã e à noite? Que é uma obrigação nossa, né? Pensa algumas vezes no que Jesus sofreu por nós? Por meio destas e outras perguntas semelhantes, procurava lhe inspirar sentimentos de fé, piedade e resignação, e assim confortado, física e moralmente, despedia-se contente. Olha, quem é que hoje prega resignação para os pobres? Numa sociedade comunista como a gente vive, né? Vocês sabem que o comunismo ele se baseia justamente na revolta. O comunista é revoltado com tudo, né? E eles pregam exatamente essa revolta aos pobres, né? Os pobres para os comunistas não devem ser resignados aos sofrimentos que Deus está impondo a todo mundo. Mas ele diz para o pobre, olha, se revolte, meu caro, porque tem muita gente aí, você tem que lutar pelos seus direitos, você tem que... Porque a culpa da sua pobreza está em outros homens que são, enfim, né, os capitalistas, etc, né? Então hoje o pobre, não existe mais uma pobreza digna hoje em dia, né? A gente vê isso ainda no Brasil, né? Em regiões mais religiosas, um Brasil mais interiorano, né? Mas isso acabou, né? A resignação do homem às suas próprias condições, né? Claro, essa resignação
Não evite que o homem procure melhorar de vida, mas melhorar de vida de forma correta, né? Não querendo matar todo mundo que tem mais coisas do que ele, enfim, né? Quem que prega resignação para os pobres? Né? Quem? Né? Vamos lutar, vamos melhorar o mundo, é isso mesmo, né? E melhorar o mundo significa tirar as coisas que os outros têm para você ter as mesmas coisas, né? Nunca de outra forma, né? Então, nessas perguntas, né, de Santa Gema, tão simples, né? Tão tranquilas, tão ingênuas, vamos dizer assim, tá todo um compêndio, né, de caridade católica. Tem todo um compêndio de caridade católica nessas poucas perguntas, né? A tia, tendo conhecimento desses atos piedosos de Gema, gostava de espreitá-la por uma veneziana e sentia verdadeiramente grande satisfação e dava graças ao Senhor em ver aquela pura menina com um semblante animado, cheia de zelo e caridade. Uma vez surpreendida numa dessas ocasiões, exclamou: não sou eu também pobre? Jesus me tirou tudo, e entretanto não me deixa faltar coisa alguma. Pelo contrário, sou muito bem tratada. Mas e os outros pobres? Devem sofrer todas as necessidades? Em outra ocasião, falando no mesmo assunto, possuída da mais profunda humildade, disse: penso que o que me fazem devo retribuir do mesmo modo a qualquer pobre encontrado no meio da estrada, pois de outro modo não ganharia nada. Então, isso, não é? É uma demonstração prática, né? Daquela parte do sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Vocês querem saber o que é pobre de espírito? É isso aqui, não é? Pois é, anote aí, Aline, essas perguntas, né? Pergunta simples, né? Isso aqui, gente, a gente aprende no catecismo para criança, né? Essas perguntas de Santa Gema, né? A Aline está comentando sobre elas aí. A propósito, devemos aqui recordar quão grande era a gratidão da nossa Gema por aqueles amáveis benfeitores. Simples e alheia a cumprimentos, ela não sabia se expressar por meio de palavras, mas lia-se no seu rosto o que tinha no coração. Meu Deus, dizia a si mesmo, que farei para corresponder a tantos favores? Eu não lhe sei dizer um obrigado. Sou tão tímida e ignorante. Encarregai-vos disso, ó meu Deus. Fazei que prosperem. Recompensai centuplicadamente os seus benefícios. Se tiverem que sofrer algum mal, fazei que venha antes sobre mim. Depois, dirigindo-se a uma ou outra pessoa, com a voz repassada de afeto, dizia: não vos canseis de ter que exercitar a paciência comigo. Ocupar-me-ei de vós com Jesus. Quando eu estiver com ele, pedirei sempre por vós. Vocês imaginam que, ouvindo isso, né,
uma família católica, como era aquela que tinha acolhido a Gema, ficava mais do que centuplicadamente pagos, né? Porque ela estava com Jesus permanentemente, né? Ela era uma alma escolhida, uma esposa de Cristo. E se ela disse que ia pedir a Jesus por aquela família, o que mais que essa família queria, né? Que mais que ela podia desejar, né? Por essa última frase é fácil compreender como a Santa Virgem, por mais estimada que se visse e tratada com maior carinho e atenções, sentia claramente a humilhação da sua posição e, de certo modo, se envergonhava de si mesma. Porém, resignada, como era a vontade de Deus, conservava-se calma, esperando que ele dispusesse dela e de tudo o que lhe dizia respeito, conforme o seu beneplácito. E soube sempre dissimular tão bem que jamais alguém percebeu a pena que, por esse motivo, pesava sobre o seu coração. Concentro-me em mim mesma, escrevia a seu diretor. Meu coração possui a Deus, e possuindo-o, tenho forças para sorrir no meio de tantas lágrimas. Sim, posso ser feliz até mesmo entre tantos pesares. Então, a própria presença dela nessa casa, né, era um peso para ela, né? Imagina, era uma moça que nasceu em casa abastada, né? O pai era rico, né? Ela tinha tudo na casa dela. E agora ela estava dependendo da caridade dessa família para simplesmente viver, né? As contínuas orações da inocente donzela por seus benfeitores tocavam o coração de Deus e faziam com que derramasse sobre eles copiosas bênçãos. Ela própria me escreveu: ó Jesus, ó meu bom Jesus, se soubesse quanto os tem protegido. Ele os abençoa a cada momento e os livra de tantas desgraças. Então ela sabia como Jesus protegia a família, né? Por intercessão da própria Santa Gema, né? Tendo adoecido gravemente a mãe da família com terríveis dores que levaram os médicos a fazer o mais desanimador prognóstico, Gema se penalizou tanto que pediu a Deus que lhe desse aquelas dores em seu lugar. E Deus a atendeu. Eis em que termos ela me comunicou este fato. As dores que o Senhor dera à mãe dos meninos, eu as tomei sobre mim, e posso dizer-lhe que são dores atrozes. Padre, nem sei mesmo o que será de mim. Na mesma hora, aquela senhora sarou, ficando a querida Gema sofrendo por longos meses um cruciante martírio que a reduziu quase ao extremo. Deus, na sua impenetrável sabedoria, essas coisas que dos santos é realmente um mistério, né? Deus, na sua impenetrável sabedoria, ia realizar seus santos intuitos sobre essa alma privilegiada. Queria fazê-la passar por caminhos extraordinários e glorificar-se nela de um modo singular, não só interiormente, mas também exteriormente, com sinais e demonstrações bem sensíveis. No correr dos 4 anos que ela morou com aquela piedosa família, desenvolveram-se todos aqueles fenômenos maravilhosos que já notamos nela. Ora, se Gema não tivesse mudado para a casa dos Giannini, aqui tem um errinho, para a casa dos Giannini, e essas manifestações se dessem na casa de seus parentes, quanto mais não teriam sido incômodas
não havendo ali quem se pudesse ocupar com ela, dirigi-la, ocultá-la aos olhos dos profanos. A própria jovem compreendia isso tão bem que estremecia só com o pensamento de ter de voltar para casa por um dia que fosse, enquanto que naquele meio em que Deus a havia colocado achava-se ainda melhor do que num convento. Lá não havia visitas mundanas, nem folguedos e dissipações. Todos, desde o primeiro até o último, eram pessoas piedosíssimas. A senhora, que lhe fazia às vezes de mãe, muito prática da vida espiritual, podia compreender um pouco os segredos do seu espírito e ser-lhe do mais poderoso auxílio. Prudente como era, sabia bem como proceder para evitar qualquer inconveniente e reflexões no povo, sempre curioso quando se trata de fenômenos sobrenaturais. E ela conseguiu o que desejava. No meio de uma família numerosa que se dedicava ao comércio, Gema pôde passar despercebida, e os dons com que o céu a enriqueceu só foram confiados aos confessores e diretores. Tão misterioso é o Senhor no exercício da sua providência. Terminando o presente capítulo, a vós me dirijo, ó benemérita família, que recebestes em vosso seio a nossa querida Gema. Com o coração comovido, eu vos agradeço em nome de Deus, a quem honrastes, beneficiando a sua fiel serva. Então, aqui nós vemos, nesse capítulo principalmente, né, como é que era a vida de Santa Gema, né, nessa família. A vida normal, né, a vida para além dos fenômenos extraordinários, né, a vida cotidiana, digamos assim, né, a ida à missa, a ida à bênção do Santíssimo, a relação que ela tinha com as pessoas, os serviços que ela fazia, as atividades que ela fazia ao longo do dia, né? O quanto que ela comia ou não comia, né? Então esse capítulo nos dá, digamos, uma possibilidade de imaginar, né, essa menina dentro dessa casa, né? Nós surpreendemos, né, nesse capítulo a vida de uma santa no que tem de mais exterior, né? Antes nós vimos muita coisa que se passava no interior dela, nos seus colóquios com Deus, né? Mas nesse capítulo a gente vê a santa vivendo a vida normal, né, de uma pessoa comum. Claro que não é uma pessoa comum, né? As atitudes dela não são de pessoa comum, mas uma vida comum, né? Uma vida de relações com as pessoas, uma vida de, enfim, comia com a família, conversava pouco, obviamente, mas não deixava de conversar com ninguém que perguntasse a ela qualquer coisa, né? E é bom a gente ter essa visão, né, sempre viva na nossa cabeça, né, para a gente sempre não nos enganar, né? Santa Gema vivia aqui na Terra, com a realidade que Deus lhe deu, né, com todas as relações que Deus permitia que ela tivesse, né, mas com as características da santidade, né? Então a gente encerra aqui no início, né? Amanhã continuaremos lendo o capítulo 13. Nós estamos então na página 119 do livro. Eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta a fazer. Então, Deus lhes pague aí a paciência
de me ouvir. Tenham todos um santo dia e amanhã retomaremos a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.